Instituto Federal, Campus Betim. Nós estamos aqui no curso de Engenharia de Controle de Automação, a matéria Instrumentação Eletrônica. Vamos discutir agora fluxogramas. Então vamos projetar a tela aqui. Certinho. Pronto. O pessoal está vendo a tela aí, por favor? Certinho? Sim, estamos vendo. Então tá bom. Então vamos lá então. Dentro da área de instrumentação, existem duas normas que são fundamentais para o entendimento de um processo industrial. Então, quem for mexer com projeto na área de automação, quem for mexer com a área de manutenção, inclusive, vai ter que chegar esses documentos aqui, tá? E um deles é a norma ISA 5.3, que inclusive ela é muito importante para vocês em sistemas supervisórios, porque aí os desenhos que você vai inserir no sistema supervisório, ele tende a obedecer exatamente a norma ISA 5.3. Os sistemas supervisórios, eles não têm, assim, digamos, muita norma, né, porque é uma coisa mais interativa, ele é uma coisa mais recente, então costumam muito misturar a 5.3 com a 5.1. Então eu vou dar uma ideia do que seria a norma 5.3, tá? E depois a gente começa com a 5.1, que essa aí tem que compreender com certeza. Então, o que é um fluxograma? Um fluxograma, gente, é uma apresentação de como é que seria o funcionamento de um processo industrial, tá? Então, ele é apresentado em forma de desenho, de linhas, formatos de determinados instrumentos industriais, elementos finais de controle, e quando a pessoa olha exatamente esse desenho, ele consegue ter uma ideia do processo. Então, não é um documento único. Então, você tem, às vezes, vários documentos interligados entre si para poder representar uma fábrica inteira. Tá? Então, são muitas plantas, sabe? Quem mexe exatamente com a infraestrutura, inclusive para criar o processo, desenvolvimento do projeto, precisa de realmente gerar uma documentação muito grande. Vocês não fazem ideia como criar a coisa do zero, ela é muito complexa, certo? Então, na área da manutenção é importante, né, existe o tipo de manutenção que é a manutenção que você já está careca, digamos, saber o que tem que fazer, né? Recebe uma ordem de serviço, e a ordem de serviço, o colaborador lá, ele vai automaticamente executa. Mas existe aquelas pessoas que acabaram de entrar numa empresa. E as que entraram na empresa, elas não são obrigadas a conhecer todo o processo. Às vezes uma pessoa que vai trabalhar na área de mineração, ela veio da petroquímica. E o que é feito na petroquímica, tudo bem, existe partida direta de motor, reversão, silo, sim, tanque, sem problema nenhum. Porém, como uma coisa é feita, não é a mesma coisa. Tá certo? Então, cada processo tem uma documentação diferente. Então, aqui está mostrando alguns símbolos e vou ser bastante sincero com vocês, é tanto símbolo que tem que não há questão de ficar cobrando isso, tá certo? Então, normalmente você utiliza uma tabela, né? Você utiliza exatamente os modelos e vai lá e compara e vai aprendendo. Normalmente, vou ser bastante franco para vocês, quando você pega uma planta, alguém tem que explicar para você, é a melhor maneira que tem. Porque nem você olhando a planta, você vai ler um documento e aprender, não. Sabe? Você pega o documento, a pessoa vai te ajudando, é assim e tal. Principalmente instrumentação. Instrumentação, você precisa realmente de alguém para poder te ajudar. Então, esses instrumentos aqui, eu vou até fazer o seguinte, eu vou apresentar já automaticamente uma planta de um processo cimenteiro. Pô, tá vendo? Tá vendo tanto desenho que tem aqui, ó. Tá vendo? Vamos continuar aqui. Opa.
Onde é que tá você? Negócio. Aqui. Achei. Pronto. Aqui, ó. Então, isso aqui é a norma ISA.3. Só um pouco, cadê o negócio aqui? O meu Adobe parou de funcionar. Eu estou usando esse leitor aqui. Só um pouquinho. Estou precisando de virar o desenho aqui. Só um pouquinho. Rotate. Rotate. Isto. Então, isso aqui é é uma planta obedecendo a norma ISA 5.3 de uma sementeira. Está bem reduzido, viu, gente? Está bem reduzido mesmo. Tá? Ela, com certeza, ela é bem maior, mas aqui está uma explicação didática. Tá? Essa planta foi mais didática para poder ser implementada. Então, quando alguém chega e explica para você, fala assim, aqui, ó, para fazer exatamente a fábrica de cimento, você tem um sistema de britagem, né? Aí você cai exatamente num britador, tá? Aqui ele não colocou o de funil onde eu trabalhei, ele usou outro tipo de britador. Aí o sinal exatamente uma vez que a brita, né, que a gente chama que para fazer exatamente o cimento, você precisa de quê? Você precisa do calcário, você precisa exatamente de outros materiais junto com a argila para você poder fazer o clinker. E a partir do clinker, o clinker mais alguma coisa vira cimento. O clinker, outro produto, vira o cal virgem que você compra aí no mercado. Então aqui está mostrando como é que funciona o primeira parte do processo, né, que é dinamitado essa serra, né? Essa serra exatamente você extrai o calcário. Então aí tem a explicação do engenheiro de Minas. Tá? O engenheiro de Minas é o cara especializado em fazer, é para você tirar aquele material ali da natureza. Então o engenheiro de Minas, ele sabe qual que é o feixe, qual que é exatamente o calcário que serve para fazer o produto. Diferente do metalurgista, que o metalurgista vai fazer a reação química para virar o produto. O engenheiro químico vai mexer com o trabalho de controle de qualidade do produto também, tá certo? Então, olhando esse aspecto aqui, aí nós da automação a gente bota a parte, digamos, do sistema nervoso para funcionar e a mecânica, a parte de infraestrutura. Junto com a civil que já foi feita, né? Então, aí o que acontece? Tem o sistema de britagem, então, isso aqui são toras, gente. Esses caminhões fora de estrada, quem já teve a oportunidade de ver, verificou que uma roda dessa aí é maior que uma casa. Só a roda de um caminhão fora de estrada, né? Então, o sistema só como um processo de trituração, tá? Então existem modelos, qual que é o melhor para fazer, porque você não consegue pegar um bloco grande de calcário, né? Uma rocha pedra, eu não sei qual que é o nome técnico, porque existe diferença de rocha para pedra, né? E ele fazer aquilo virar pó. Não, você pega o sistema, joga no britador, ele vai lá e vai diminuindo o tamanho, né? Pega uma coisa que tem lá, sei lá, 20 metros cúbicos, quebra, vai fazendo ele ficar pequeno, aí joga no outro. Então os formatos desses britadores, quando ele é estudado na área de engenharia de Minas, ele sabe qual que é o que vai fazer a coisa ficar menor. Então não existe um que já pega e automaticamente faz. Então é o que está mostrando aqui. Tá? E aí depois ele cai no sistema de peneira. Isso aqui é uma peneira vibratória. Então o que está com determinado grid, né, para poder passar esse material aqui, ele vai direto, né? E o que não está, automaticamente vai, moe de novo, aqui é um outro tipo de moedor, e mistura com a argila, com os materiais todos lá, e automaticamente tem um processo de realimentação aqui, né? Esse material aqui, ele só vai passar aqui na peneira vibratória se ele tiver um determinado grid, tá? Automaticamente depois eles tocam isso aqui é uma coisa muito grande, esse sistema de estoque. Aí depois cai exatamente uma correia transportadora, vai lá, moe de novo, para fazer o negócio ficar menor ainda, amassado e automaticamente bem misturado. Tá? Aí você tem um sistema que vai mandar isso lá para o próximo estado, você tem um sistema aqui de amostra. A gente está passando rápido aqui, porque não é objetivo do curso ficar explicando o processo industrial cimenteiro, né? Então, aí quando ele cai num silo, então, todos esses
passos que estão sendo feitos aqui, gente, você tem o quê? O sensor indutivo, para verificar se a correia está funcionando, você tem exatamente um sensor de peso, que pode distinguir para verificar o peso exatamente de cada material. Então, nesse silo aqui, você pode colocar célula de carga na base, sabe? E aí, o sistema cai na grelha, né? Então, a grelha aqui, ela faz um pré-aquecimento. Então, esse pré-aquecimento lá, joga o material lá mais ou menos uns 800 graus, mais ou menos, para secar toda a umidade que pode ter nesse material estocado. E quando ele cai nesse forno rotativo, automaticamente ele sai aqui na saída uns 1.250 graus, já exatamente o clinker. Tá? Sai exatamente o clinker, sai até em brasa automaticamente. E os gases que estão exatamente vindo aqui, ela passa pelo eletrofiltro. Isso aqui é o símbolo do eletrofiltro, que a gente comentou para vocês lá, que é o sistema que faz exatamente a filtragem do pó, aplicando uma tensão contínua de uns 40 mil volts, mais ou menos. E aqui vai lá para a chaminé. Então, aquele material que exatamente ele cai, ela vai, volta de novo, entendeu? Então, é aqui que funciona mais ou menos, para verificar como é que o sistema funciona. Ele vai, mandou lá para o eletrofiltro, pregou, deu certo, cai de novo, aí vai lá, realimenta, volta de novo, tá vendo? Então, tem esses aspectos, como é que funciona, tá? Obedecendo a norma 5.3. Então, depois que o material saiu, ele vai para um sistema para exatamente você pegar esse material e, por exemplo, no caso que eu trabalho com fábrica de cal, ele tinha que sofrer uma hidratação, né? Então, o material cai no elevador de canecas, tá? Então, aí está fazendo separação de pó, tá? Mostrando aqui. E aí você tinha... a separação de pó tá aqui, desculpa. Aqui é outra coisa, aqui é da parte do combustível, né? Aqui é do combustível, desculpa. Mas agora vem para cá, tem essa separação de pó e ele é ensacado, tá? Uma explicação rápida do que seria essa norma ISA 5.3, tá? Então, a inserção exatamente desses desenhos, desses diagramas aqui, são colocados em várias plantas. Você tem processos industriais que pode ter pedaços dele separados, né? Eu vi, por exemplo, de um alto forno, de uma mineração lá do Paraná, lá, ela tinha uns 25 plantas desse tipo aqui, do formato A0, né? Do formato A0, de tão grande que era, e para explicar o processo. Então, uma planta ligava a outra, então, se formasse lá, você teria um desenho extremamente grande. Aí depois, quando você estuda isso aqui, você verifica que cada item desse aqui tem o seu diagrama de instrumentação próprio. Aí você começa a verificar como é que a coisa é muito grande, tá certo? A instrumentação ela é grande porque você tem o diagrama da ISA 5.3 e em cada um desses aqui possui um diagrama próprio de instrumentação, certo? Deixa eu até para explicar aqui, cadê o negócio do rotate? Tá aqui. Pensa um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Então, aí, ó, então, para depois a gente ir lá na norma, só eu estou explicando o que seria o objeto da matéria, tá? Para depois a gente ir na norma 5.1, que é essa aqui, ó. Aí nessa aqui da 5.1, você vai verificar que isso aqui é tudo unido em cada processo. Eu tenho um exemplo aqui, ó, bastante didático, poder esquematizar. Isso você encontra vários aqui, ó, por exemplo. Tem aqui esse, aqui, ó, tá vendo? Esse sistema de destilação. Então, isso aqui é um desenho da 5.3, que possui todos esses instrumentos aqui que a gente aprendeu anteriormente. Então, no futuro, você vai entender que esse FT, que é um transmissor de vazão, você vai entender que esse FT aqui pode ter, inclusive, um termopara, não, FT você pode ter aqui, inclusive, um medidor eletromagnético de vazão, por exemplo, aqui. Então, você vai aprender a ler esses desenhos, utilizando a norma ISA 5.1, para automaticamente você entender. Tá vendo aqui? Esse sinal com círculo aqui, ele é um sinal de rede, tá? Um sinal computacional. Isso aqui não, já é um sinal pneumático. Aqui, ó, tem uma raiz quadrada aqui, então com certeza isso aqui é uma placa de orifício. Aqui, ó, tá a placa de orifício aqui, ó. Tem a placa de orifício, tratou de raiz quadrada, para você poder mandar exatamente o processo. Então,
O objetivo é você entender como é que você vai ler essa parte do processo aqui, ó. Tá? Vocês vão ser capazes de fazer isso aqui nas próximas semanas, com certeza. Perguntas, por favor, comentários. Você viu que é o tanto que a gente já aprendeu, né? Coisa demais. Never. Nenhum comentário, gente? Não, de boa. Bom, então é o seguinte, ninguém tem que decorar esses desenhos aqui, viu, gente? Então, assim, se tiver um score disso aqui, você vai, procura da apostila e responde lá, né, para verificar. Então, essa simbologia aqui, ó, ela começa aqui, ó, do ar, do abafador, absorvedor, acionador elétrico. Então, ó, motor, isso aqui é a simbologia do motor. Tá vendo aqui, ó? É assim que representa o motor. Então, tá aqui um símbolo da turbina. A gente tem aqui acionador, ó, correia transportadora. Tá vendo? Ó, correia transportador de placas. Ah, isso aqui é um alimentador vibratório. Isso aqui é uma peneira vibratória, que é o material aqui, ele cai na tela, né? E o material sai pelo outro lado aqui. Então, isso aqui é uma peneira vibratória. Você tem um motor que aciona uma peneira vibratória. Então, esse motor aqui, ele é partida direta. Ele é partida, sei lá, estrela, triângulo, dependendo se você precisar aí e tal. Então, esse tipo está representado, essa simbologia que é mundial, viu, gente? Então, está traduzida aqui em português embaixo, porém ela é mundial. Então, qualquer lugar do mundo, o pessoal adota essa forma de apresentar. Tá vendo? Como é que é uma simbologia de uma bomba, tá? Uma bomba manual. A gente tem aqui, sei lá, bomba suspensa, bomba de polpa, sabe? E, lá, tá um hibridador cônico. Esse aqui é o que eu trabalhei, ó. Onde eu trabalhei lá na fábrica de cimento, o material cai aqui, ele cai num britador cônico. Esse aqui é o que eu conheço, certo? Aí esse aqui de martelo, para depois passa do cônico, ele vai para o martelo para ficar um negócio com umas partículas menores. Tá vendo? Então, assim, ó, tem muita simbologia. Tá vendo? Então, isso aqui, agora eu falei, eu não vou dar uma aula colocando cada um aqui, porque isso aqui foi feito um trabalho tão bem feito que tá vendo? Elevador de canecas, tá vendo? Aí o pessoal fala assim, mas eu não sei o que é um elevador de canecas, eu não sei, não precisa se preocupar com isso aqui não, sabe por quê? Porque aqui na parcela aqui da apostila, tem exatamente uns desenhos, umas fotografias, explicando cada um de trás, tá vendo aqui, ó? O que é um acionador de turbina? Aí tem o desenho dele e vem a explicação dele aqui, ó. O que é um alimentador vibratório? Que eu estou explicando que é um alimentador vibratório e tem a foto dele. Então, todos aqueles itens que foram feitos na sua forma de desenho, existe uma foto dele com a explicação técnica dele, tá certo? Então, aí, por isso que eu me sinto à vontade, falo que vocês não precisam ficar preocupados de exatamente querer decorar tudo, porque isso depende de quem for trabalhar na área. Tá? Então, aqui está mostrando assim, o que é um britador giratório. Aí ele mostra a fotografia, explica como é que funciona. Tá vendo? Ó? Essa apostila está no grupo, tem como mandar? Manda de novo, sem problema nenhum. É porque eu apaguei tudo. Ah, tá, porque a apostila que eu dou aula é essa. Tá certo? Inclusive, eu já quero fazer uma nova versão, né? Para a gente poder. Eu vou fazer uma para automação e outra para mecânica. Vai ficar uma coisa bem mais distinta, certinho. Então, aqui, ó, foi um trabalho extremamente grande, gente. Tá vendo aqui, ó, como é que é feito cada item aqui, ó, explicando, tal. Aí, uma vez que a pessoa entendendo esses procedimentos aqui, ó, né, interessante esse filtro de discos aqui, ó, isso aqui, quando eu fui automatizar ajudei a automatizar uma pelotização de minério, lá tinha um filtro de disco. Isso aqui é interessante, né, vem exatamente, digamos, aquela lama do minério, né, ele cai nesse disco aqui, um sistema, ele automaticamente, ele suga, digamos, toda a água da lama lá, e ele infla isso aqui, né, aí cai exatamente o material quase todo pronto. Muito interessante isso aqui, sabe? Aí, quer dizer, aqui a gente está verificando o desenho, mas na prática ver é melhor. E o interessante é que não tem esse tipo
de explicação tão fácil, sabe? Então, por isso que é um problema que você aprende negócio meio na tora, na vida prática, tá? Então, por isso que eu não estou explorando muito, não. Mas a norma ISO 5.1 já sim tem que desenvolver as coisas aqui. Comentários, por favor. Eu já estou querendo ir para a norma 5.1. Bora para 5.1 então, porque eu fui muito atrasado e tô meio perdido. Não, onde você trabalha tem planta, não tem não? Tem, depende, acho que sim. Depende? Ai, ai, ai. Processo industrial sem planta? Como é que o negócio foi feito? Do zero? Como é que o negócio foi feito? Cara, eu nunca vi, eu tenho que procurar lá. Tem, eu não sei onde, mas tem. Você trabalha onde, por favor? Esqueci, como é que chama? Eu trabalho na Ambev. Na Ambev? É. Não, lógico que a Ambev tem, ué. Tem, Lógico que tem. Não, eu não lógico sei que tem. onde, mas tem, ué. Ah, tá. Então a Ambev tem um departamento de arquivologia, ou o departamento de... bem, tem arquivologista e tem outro nome também, gente. A pessoa que não é desenhista, é a parte que segura para arquivista. Você tem lá um arquivista lá, ué? Não tem, não? Ah, mais ou menos, né, Albert? Mais ou menos. Não, gente, pera. Não assim, não. Não, você tem que ter Bom, então vou até te falar uma coisa para você, Cleito. Você tem que ter existe um departamento que, digamos que você quer uma planta para como é que conserta uma máquina. Esse documento ele tem que estar lá no departamento de arquivo. Tem que estar lá uma pessoa especializada que vai lá, tira o xerox, ou tira automaticamente o desenho lá e te passa essa planta. Isso aí tem que ter, ué. Falando sério, agora assim, como lá a planta é bem antiga, muita coisa já se perdeu, sabe? Nossa! De equipamento novo, a gente até tem, para ser bem sincero, assim. Só que a planta lá é muito antiga, né? E aí, não sei, tem coisa lá que realmente não tem. Eu tenho uma máquina lá que eu não tenho referência nenhuma dela, por exemplo. Não tem. Eu não tenho nem o fabricante dela. O fabricante dela acho que nem existe mais, entendeu? Então, para máquina antiga, não só na Ambev, mas diversas plantas também. Eu já trabalhei na Valorec e a gente tinha o mesmo problema. Máquinas muito velhas, tem máquina lá que tem mais de 80 anos, por exemplo. Então, assim, é um pouco complicado de ter. Agora, o Arthur é bonzinho, fala, isso não fica no servidor, né? Tal. Não tem isso. Imagina lá na, sei lá, 1970, 1960, não tinha computador para você colocar. Exatamente. O Arthur, aqui, ó, vou só explicar uma coisa para você assim. Esses desenhos, essas plantas, era feita na mão, cara. Eu fui de uma época, entendeu? Vocês usam um computador hoje, vocês têm que compreender o que o Cleito está falando aí. Ele está falando 80 anos. Você não precisa falar 80 anos, não. Eu falo para você claramente década de 80. Eu saí do curso técnico em 1986, 87, lá no Cefet. Fui trabalhar aonde? Eu fui trabalhar na Cimento Portland Itaú. Tá? Na sua fábrica ali em São José da Lapa, que era uma fábrica de cal. E o interessante é que tinha um desenhista lá, esqueci até o nome dele, ele foi meu aluno, né? Porque ele tinha que receber toda uma documentação para atualizar a documentação, só que ele não entendia nada, porque ele acha que ele era desenhista, ele mexia o quê? Com desenho de prancheta. Tá? O que vocês fazem no primeiro ano aí, vocês falam e para que a gente está aprendendo isso aqui? Eu acho que vocês têm que aprender o desenho de prancheta uma vez na vida. Isso aí, para mim, tem que aprender mesmo. Tá? Para você entender que você tem esquadro, você tinha régua T, né? Não, Cleiton, você desenha muito manual do CAD. Você não está desenhando na mão. Você está desenhando na mão? Não, desenho muito no sentido de, às vezes, ter que pegar um croquis de uma peça em campo mesmo para poder fazer uma peça, alguma coisa assim. Porque mas isso é no computador, não é na mão. Ah, cara, tem coisa que não, tem coisa que é só o croquis na mão mesmo. Poxa, parabéns, então. Tem que segurar o 100, então. Então, Arthur, o que acontece? Então, não existia computador. Por que não existia computador? Porque não existia a reserva de mercado também. Então, só para explicar ao pessoal o que seria a reserva de mercado, era proibido, tá? Digamos que foi a única coisa boa que o Fernando Collor fez,
na gestão dele. Ele tirou a reserva de mercado. Então era proibido, gente, acredite se quiser. Na década de 80 até mais ou menos o início da década de 90, era proibido importar componente eletrônico. Era proibido, só se negócio, para você justificar a entrada, era uma coisa muito complicada. Isso aí era uma defesa que quem criou na época a Lei de Reserva de Mercado para que a indústria nacional desenvolvesse e não precisasse de depender de insumos externos. Tá? Então isso aí aconteceu, só que você mostrou-se exatamente ser extremamente equivocado. Tá? Porque o que aconteceu? A indústria nacional, em vez de ela evoluir, ela regrediu. Porque ela verificou que ela não teria concorrência externa, vindo coisas melhores, então ela acomodou. Então, talvez vocês não saibam, mas eu até comento para vocês que na década de 90, início da década de 90, tinha uma fábrica de semicondutores em Contagem, onde aproximadamente perto ali da Trincheira. Você fala assim, como assim, fazia componente? Fazia circuito integrado, fazia amplificador operacional. Eu entrei dentro dessa fábrica, era a CID Microeletrônica. Então, a CID Eletrônica, na reserva de mercado, ela nadou de braçada, porque ela era um que fazia 7.4 no Brasil. Tudo que você ia nas lojas de eletrônica lá na década de 80, lá na década de 90, você precisava de comprar um amplificador para 7.4, era tudo CID Eletrônica. Ela dominava o mercado, ela não tinha concorrente. E o absurdo que assim, o governo pedia projetos para evoluir. Então, o que você está fazendo para desenvolver tal? Aí os caras faziam, digamos assim, entre aspas, aí já tem a malandragem brasileira, que aí é o que arrebentou. Criava falsos projetos. Não, é horrível falar isso para vocês. Então, criava falsos projetos, entendeu? Mostrando que estava desenvolvendo aquilo ali, que aquilo ia gerar tal situação, para cumprir tabela. Enquanto isso, eles ficavam nadando de braçada, exatamente criando componente básico, e o mundo evoluindo, por falar de fora. O mundo evoluindo, até que as pessoas começaram a contrabandear computador. Sabe? Então, eu tô comentando, aqui vocês estão mexendo com Intel, 8 cores, mas assim, quando surgiu aquela famosa 386, tá? O pessoal é muito novo aí, talvez não sabe, tinha o 386, 486, quando surgiu o Pentium, mas assim, na época do 386, não, as pessoas estavam contrabandeando computador, o pessoal falou assim, eu comprei um 386, não, o que é isso, 386? Aí o pessoal arrumava um software pirata, tudo na base de disquete, gente. Tinha nada de CD-ROM, placa de som, não, né? Quando o meu primeiro computador foi um 486 DX266, 66 MHz. Hoje, qualquer computador você pega aí, dá facilmente 3 GB com X-cores. 3 GHz, mas era 66. E aí, eu não joguei Doom a primeira vez, não. Eu joguei foi Heretic. Nossa senhora, o que é isso? Eu parei de usar fliperama na hora. Máquina antiga é negócio de fazer retrofit. Exatamente. Então, o que acontece? Aí eu tinha eu comprei um computador e assim, eu joguei Heretic. E Heretic sem placa de som, com aquele som horrível, 8 bits lá do alto-falante da placa de som. Nossa, mas eu nadei de braçada. Aí teve a FenaSoft, a feira de informática, né, famosa lá no AMB. Eu fui na segunda edição, acho que terceira edição mais ou menos. Aí tinha uma empresa lá, cara, que ela tava vendendo o famoso kit multimídia, cara. Nossa senhora, cara. A empresa chegou lá vendendo um kit multimídia de 4x, era um CD-ROM, gente. Acho que era 4x a velocidade. Com uma placa de som. Nossa, cara, todo mundo. Você só vê aquele quilômetro de gente só sai com kit multimídia. Era Creative? Não, que Creative? Não. Era uma marca lá. Era boa. Muito boa. Não, era um Xing Ling. O negócio deu um som, cara. Poxa, era um Xing Ling lá, não sei o que. O que vinha? Era uma caixa assim, ó.
grande assim, vinha com 2 alto-falantes, esses aí que a gente compra aí, você compra até no supermercado aí, vinha com 2 alto-falantes, vinha uma placa de som, ele era uma placa ISA, pô, você viu um negócio, era uma placa ISA com conexão IDE, cara, era uma coisa interessante. E o que acontece? Aí você comprava o negócio, aí você ficava assim, aí você ouvia som, cara. Isso é básico para vocês hoje. Gente, quando eu ouvi som pela primeira vez no meu computador, né, aí já não estava no DOS, eu estava no Windows 3.11, né, que eu peguei um CD de música, coloquei no computador e tocou música, eu falei assim, gente, isso não existe, cara. Isso é no Windows 3.11. Você podia ouvir música no computador, cara. Então, gente, eu tô falando 1994, cara. E HD, gente, hoje você tem HD de 1 tera, 2 tera, o HD na época lá era 300 mega, 500 mega, quer dizer, você tá falando assim, hoje o seu pendrive tinha muito mais memória antes, mas o sistema operacional do Windows lá era 10 mega, não é 10 giga igual hoje não, gente. Nó, e o negócio gerava nó, cara, o negócio assim, era impressionante, entendeu? Então, os jogos de computador antigamente, gente, eram jogos de 5 mega, uma música de MP3 hoje. O MP3 que a gente usa hoje era inapensável no início da década de 90, porque o tamanho do arquivo era muito grande, sabe? Aí a gente pode até contar a história do MP3, que a história do MP3 é uma história fantástica, né? Então, o Arthur, então não existe servidor não, cara. Eles deviam ter escaneado. Ah, sim, com certeza. Devia ter que fazer perfeito. Mas o Arthur, aí ó, eu gostei do comentário do Cleito aí, pra você verificar que não é bem assim, não. Então, aí, eu, por exemplo, eu comento que eu trabalhei vou falar o nome da empresa. Eu trabalhei numa empresa que a documentação era séria. Muito séria. Nossa, cara. Então, assim, aí tinha a menina do arquivo lá. Você pedia, eu quero o documento do medidor tal. A menina chegava lá, via que tanto de folha a zero, assim, qual que você quer, ela mostrar qual que é, aí jogava exatamente no sistema lá que fazia a cópia, né? Porque pegava a seda original e colocava aí um processo tipo meio de filmagem, assim, o negócio transferia, você podia trabalhar lá, entendeu? Aí quando surgiu o computador com os arquivos do AutoCAD, por isso que o AutoCAD fez um sucesso, porque foi uma maneira de fazer desenho vetorial, porque o arquivo de imagem ele é muito grande, então o arquivo vetorial ele é linhas. Então aí o AutoCAD, por isso que o AutoCAD fez sucesso, né? O arquivo DWG fez muito sucesso. E aí o Cleuto comenta, né, que tem um negócio velho, então perdeu a documentação que existia. Então, isso aí deve ser um pesadelo para quem mexe com manutenção, porque o que acontece? Você tem uma rotatividade de pessoas, você precisa de contratar gente. E aí as pessoas não precisam. Então, a gente verifica que isso pode gerar problemas de competitividade. Isso também gera um outro detalhe. O cara que sabe, ele também não quer passar informação para ninguém, né? Eu sei, senão eu vou ser mandado embora, tal, que é uma coisa que acontece. Acontece isso muito lá, Cleito? Cara, até que não, assim. Não? Não, há uma vantagem, sim, de você trabalhar em empresa grande, com demais fábrica, é que você tem contato com muita gente, né? Então, se a minha planta não tem, e, por exemplo, em uma outra planta, sei lá no Nordeste tem, a gente consegue se conversar e conseguir. Hoje eu tenho muitos arquivos, né? Tá entrando em contato mesmo com o fornecedor, porque o cara quer te vender. Então, não é interessante para ele ficar segurando essas coisas também. E para planta nova, por exemplo, a gente tem uma linha lá que ela é bem nova, ela tem 2 anos assim de instalação. E isso aí é o seu menor problema. Arquivo e documentação é o seu menor problema, que você mais tem, assim. Acho que problema com máquina antiga é um problema que todas as empresas têm, cara. Toda empresa com mais de 50 anos aí de existência, você vai ter esse tipo de problema, principalmente por causa de papel. O papel, ele envelhece, e aí, se ninguém tiver escaneado, não tiver esse arquivo digital, você sempre vai ter esse gargalo, sabe? Pois é, e até que eu tô querendo orientar um aluno justamente do Instituto nessa parte exatamente de interagir a documentação com a multimídia. Porque
como é que as coisas funcionam, né? O Cleito deve conhecer isso melhor, que você tem um software corporativo. Então, esse software corporativo, quando você recebe uma ordem de serviço, então, assim, ó, parou, digamos, a correia transportadora, tal lá. Então, é gerada uma ordem de serviço, a ordem de serviço sai exatamente. Eu não sei se a Cerbran ela é centralizada ou se tem plantas, subplantas internamente, né, tal, não sei como é o processo da convocação da bebida, né? Mas aí o que acontece? Isso cai no departamento de manutenção e tem gente que chegou lá novo, falou assim, ó, como é que o negócio funciona? Então tinha que fazer uma espécie de uma multimídia explicando os procedimentos de manutenção, sabe? Isso é um trabalho que eu estou querendo fazer isso com um aluno para formar agora, porque isso é uma coisa extremamente importante. Porque assim... Hoje isso já existe, tá? Assim, pelo menos lá na fábrica a gente tem tanto o procedimento nas ordens, né? Explicando passo a passo. E agora a gente está começando a implementar via vídeo, né? A gente tem alguns QR Codes, a pessoa escaneia e tem um vídeo mostrando como que você faz a manutenção, como que é feito tal coisa. Pois é, mas isso fica no... cara, então, pô, beleza. Mas isso fica no servidor, concorda comigo? Sim, sim. Tá, e os arquivos são gigantescos. Que arquivo de vídeo. Os arquivos de vídeo. Aí o que acontece? Eu descobri uma nova tecnologia, tá, que ela consegue não só deixar o arquivo pequeno, mas como você pode salvar no Android, você pode gerar um EAD, você pode fazer avaliação. Cara, eu acho que vai fazer um trabalho legal. Então, vou aproveitar você, Cleito, vou pedir até caso venha orientar esse aluno, para ele te procurar. Entendeu? Porque aí apresenta uma segunda opção. Isso aí você estava falando de uma empresa grande. Mas imagina a empresa que tem também uns 50 anos lá, que ela não seja tão velha assim, mas não tem a parte de documentação, já perdeu. Entra em estado de pânico, cara. Entra em estado de pânico essa parte aí. Manda aí, fala aí pra gente olhar junto. Pode falar pra gente procurar, a gente troca ideia. Não, isso aí. Empresa pequena é o que mais tem, cara. Eu já trabalhei em empresa pequena também e tem umas coisas assim que é terrível de se fazer, sabe? Por causa de falta de recursos, coisas que você não tem. É questão de padronização mesmo. Uhum. Nossa, pois é. Então, tá aí feito. Tranquilo aí, Arthur? Cadê o texto do Arthur aí? Como é que é? Tranquilo. Então, Arthur, você tá vivendo na época boa. Você é novo, cara, né? Você tá aí usando computador, mas igual eu falei, eu formei minha engenharia sem computador. A primeira vez que eu pus a mão num computador na minha engenharia, mais ou menos 24, eu tava no 9º período, aí chegou um XT, eu pergunto pro pessoal, nossa, você foi da época do XT? Eu fui da época do XT. Aí o pessoal começou a falar de um tal de 386. Não, cara, 386, isso aqui, tá. Eu falei assim, gente, o que é esse tal de 386? Aí eu vivi a época que acabou a reserva de mercado. Que aí você podia trazer o que você quisesse. Entendeu? Foi aí que... só para vocês terem ideia, quando eu formei no curso técnico, que foi em 88, tinha um mercado paralelo, que era uma coisa inacreditável, que era o videocassete. Então, o que acontece? As pessoas queriam videocassete. Só que não podia vender videocassete. Por que não podia vender videocassete? Porque o videocassete, ele tinha que ser feito por uma empresa nacional. E quem fosse fazer isso aqui, o videocassete ia ficar uma fortuna, porque a empresa, na verdade, ia importar as peças, arrumar algum esquema lá, ia só pôr a etiquetinha dela lá. Isso aconteceu, inclusive, com o PLC. Tá? Eu falo para vocês, o primeiro PLC que eu mexi, ele era da Metal Leve. A Metal Leve é a Hallenbraden. Eles pegavam exatamente a Hallenbraden e colocavam a etiquetinha Metal Leve. Assim, não, feito aqui no Brasil. Mentira, o negócio era tudo importado, arrancava lá, fecharam um contrato lá com a Hallenbraden lá e falou assim, não, tá aqui, ó, Metal Leve. Entendeu? Eu tenho os documentos até hoje da Metal Leve, de como é que era feito coisa. Então eles pegaram os documentos da Hallenbraden e colocou a logomarca Metal Leve. Aí podia vender no Brasil. Aí podia, mas era uma fortuna, porque só eles que tinham. Então era uma coisa de jogo de cartas marcadas. No caso do videocassete é a mesma coisa. Então o que o pessoal começou a fazer? Começou a vir muito videocassete do Paraguai. Nossa, cara, era assim, aí existia uma coisa engraçada no videocassete,
porque o videocassete, ele era americano. E o sistema de imagem, eu acho que quem já mexeu com vídeo, já deve ter visto lá o tal de NTSC e um tal de PAL. Tá certo? Então, isso aí, gente, na década de 80 e 90 era um problema, porque quando você pega, se você comprasse uma televisão americana e colocasse aqui no Brasil, a imagem ficava preto e branco. Porque o americano é NTSC e a gente era o PAL-M. Tá? E o PAL-M é melhor que o NTSC. Isso que é mais interessante tudo. Apesar que quando a gente vai renderizar vídeo, a gente salva tudo em NTSC, o PAL é melhor. E tem mais resolução ao som. Mas isso aí é só para comentar nesse aspecto aí. Aí, eu fui meu primeiro estágio foi exatamente o quê? Mexer com transcodificação de vídeo. A gente pegava uma plaquinha, colocava dentro do circuito lá, para ele fazer o sinal preto e branco ficar colorido, porque você tinha que mexer com um sinal chamado sinal de burst, sinal de sincronismo lá, você mudava o ponto dele lá, pum. E negócio assim, você fazia umas 50 transcodificação por semana, porque o cara pegava o videocassete que vinha lá do Paraguai, tinha que colocar essa plaquinha, o cara transcodificava, aí colocava uma chavinha lá para ele, tipo assim, ver filme da locadora, você colocava na posição NTSC. Você queria gravar o filme, você colocava na posição PAL-M. Isso foi feito. Nossa, isso aí gerou receita, muita receita. Até que os videocassetes... Aí parece que os empresários americanos sabiam desse negócio da transcodificação, eles já começaram a vender o videocassete com a chave automática. Aí isso quebrou um monte de cara que fez investimento lá, precisamente com transcodificação, não começou o videocassete, agora não precisa mais transcodificar. Então quebrou também um monte de gente também essa parte da evolução, porque os caras estavam explorando esse negócio de transcodificação. Né? O videocassete custava, sei lá, 1.000, o cara cobrava 100 para transcodificar e o preço da plaquinha era nem 5 conto. Mas era pouco que sabia fazer, aí não, quer vender, o negócio é colorido. Aí, deu o bypass, aí aconteceu. Sabe? Bastante interessante aí. Beleza? Tinha consórcio de videocassete. Exatamente, Cleiton. Tinha sim. Cleiton, exatamente isso aí, Cleiton. Tinha, não era fácil, não. Então vamos lá, então. Vamos lá para a norma ISO 5.1. E aí nós vamos discutir. Tá aqui, então. Então, gente, ó, a ISO 5.1, aí essa aí tem uma aplicação até maior. Deixa eu até pegar aqui, por favor, um exemplozinho aqui. Só um momentinho, por favor. Onde é que tá aqui? Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Instrumentação, controle. Isso, tá aqui, ó. Estou abrindo aqui. Então tá aqui, ó. Então agora acho que eu vou projetar a outra tela aqui. Deixa eu trocar a tela aqui, foi melhor. Beleza, vamos começar aqui, Shift F5. Então aqui, ó, esses desenhos que são feitos aí, eles são, vocês vão aprender na matéria, sistemas embarcados. Sistemas supervisórios. Isso aí é um supervisório. Então, olha que detalhe interessante. Esses desenhos que estão aqui, ó, tá vendo? Que você tem aqui o tanque, você tem exatamente a válvula aqui, você tem exatamente o filtro. Esses desenhos aqui, eles batem na norma ISA 5.3, que eu acabei de falar aqui agora. Então, não tem jeito de ensinar isso. Você pega uma planta, você pega um processo e vai incrementando, e aí você vai automaticamente aprendendo, tá vendo? Ó, aqui está o detalhe da válvula. Bom, acontece que do sistema supervisório, como ele é uma coisa de multimídia interativa, eles estão misturando
a norma ISA 5.3, que é o desenho, com a instrumentação. Então, esse LN, esse LT, tá? Esse PT, esse TT aqui, já é da norma ISO 5.1. Tá? Então, hoje o sinótico, hoje ele mistura o 5.1 com o 5.3. Então, o que eu vou ensinar para vocês, que vai ser muito mais interessante, é a norma ISA 5.3. Então, quando você olhar, por exemplo, aqui, ó, esse PT aqui, você vai ser, ó, transmissor de pressão. Isso aqui pode ser tudo aquilo que você aprendeu comigo na teoria na parte de pressão. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem aqui um TT, transmissor de temperatura. Então, essa simbologia que está falando, que aqui pode ter um termopar, pode ter um PT100. Tá vendo, ó? Esse outro aqui está falando LT, transmissor de nível. Então, esse LT aqui pode ser um sensor ultrassônico, pode ser um sistema por peso, pode ser um monte de coisa. Então, o que a gente vai aprender agora é agregar exatamente a norma ISO 5.1 na parte do processo. Aí a gente vai chegar automaticamente. Tá aqui, ó. Tá aqui, tem um sinótico, ele é todo da norma, praticamente da norma 5.3, só que ele tem umas válvulas aqui, ó. Essas válvulas aqui tá batendo a 5.1. Também eles misturam hoje. É muito comum, isso aqui não tem problema nenhum, não. Fica fácil de entender, tá? Mas num documento originário, digamos assim, ele vem todo na 5.3. E é um outro documento na 5.1, tá? Aqui, ó, tá vendo? Então aqui tem um processo, tá vendo? A chaminé, você tem aqui exatamente a bomba, todos os desenhos que a gente mostrou ali na apostila. E em contrapartida, você tem aqui os itens da 5.1. O que é um PIC? Controlador indicador de pressão. Então, esse controlador indicador de pressão, ele é um instrumento microcontrolado, com certeza, que ele vai receber, além de indicar o valor da pressão, ele está recebendo, a partir do TT, né? Ele está recebendo o valor lá, nesse caso aqui, ele colocou aqui do vapor, né? Ele pegou o valor do vapor e mandou para ele. Então, ele está aqui lendo o valor do vapor. Mas eu acho que são três. Porque um deve ser o set point, o outro deve ser o valor anterior e outro valor posterior. Então, a gente verifica como é que a automatização foi feita aqui, ó. Tá? Tem um parâmetro aqui que é o set point, onde, digamos, a pessoa lá do processo pode clicar aqui e falar assim, ah, não, o set point era 1000, aqui eu vou colocar 1100 agora, se ele tem autorização para fazer isso. Então, as informações aqui, ó, qual que é o fluxo d'água aqui, ó, vamos ver aqui, ó, aqui, ó, totalizador aqui, né, totalizador, indicador de vazão. Então, aqui é um totalizador, ó, tá? O totalizador não é aquele aparelho que fica incrementando, mas ali na forma digital, ele é apresentado pela letra Q. Então, aí a gente vai entender, porque isso aqui vocês vão desenvolver. Alguém já chegou a fazer os sistemas supervisórios antes de fazer a instrumentação? Alguém já fez aí, por favor? Never? Acho que não, viu? Ah, tá. Eu acho que tem um aluno aqui que ele fez os sistemas supervisórios antes de instrumentação. Aí, algumas coisas que ele deve ter desenhado antes, às vezes ele não entendeu. Agora que ele vai entender o que tinha que ter feito. Então, eu já falei, o pessoal colocar como pré-requisito, né? Mas vamos ver como é que vai dar aqui. Então, nesse desenho aqui, ó lá, tá vendo? Ó, você tem uma correia transportadora passando dentro desse forno. Aqui tem vários termopares sendo sinalizados, tá vendo? Ó? Então, se isso aqui fosse feito na 5.1, você teria um monte aqui, TT, 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 ou TE com TT. Pode ser. Mas aí, com o sistema supervisório, ele fica bonito. Fica fácil de entender, né? Porque aqui em cima você tem 3 processos. O primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então ele clicou na tela 6 e apresentou isso aqui. Então quem tivesse lá, em vez de ter a sala de controle, aquele painel gigantesco, ele já está utilizando isso aqui na forma de computador, igual foi mostrado aqui, ó. Ah, tá vendo? Ó? O que você tinha, o que você ainda tem, tá? Não vou falar o que você tinha, não. Mas o normal era exatamente o quê? Deixa eu pegar aqui, ó. Você tem um painel grande, tá vendo? Ó?
Aqui fica o operador do forno. Estou falando para sistemas centralizados, tá, gente? Sistemas descentralizados utiliza mais a interface homem-máquina. Então, o que acontece? O operador fica aqui prestando atenção no painel. Esse desenho que está aqui, gente, é o desenho da norma ISA 5.3. Isso aqui é exatamente o 5.3. Então, ele observa exatamente o que está acontecendo aqui, e aí verifica o que está na instrumentação, porque isso aqui é instrumentação, ó, né? Registro, totalizador, controlador, tá tudo aqui, ó. E aqui tem uns dispositivos de acionamento, mas aqui, ó, isso aqui é a ISA 5.3. E aí, o que acontece? A evolução fez com que, em vez de tivesse aqueles painéis traseiros, isso existe ainda hoje, viu, gente? Existe, e por exemplo, uma usina nuclear tem que ter, porque você vai trabalhar com computador, mas você tem que ter o fundo lá que vai garantir o processo lá, porque senão, se acabar a energia nos servidores lá, o sistema mata a gente, então você tem que ter a instrumentação segurando lá. Então, nesse processo aqui, ó, tá vendo? Ó? Então, aqui tem telas, câmeras filmando o campo. Você pode ver que os computadores são antigos, ó, são computadores de tubos raios catódicos, tá vendo? Ó? Essas cenas aqui tem 20 anos, facilmente, entendeu? E aí o operador tá percebendo o que está acontecendo nessas telas aqui, ó. Então ele consegue perceber, fazer o relatório, falar, opa, parou de funcionar, porque ele está verificando pela filmagem que está acontecendo aqui, e além disso, comprovando pela tela. Aqui dentro exatamente desse rack aqui tem um monte de placas, tem um monte exatamente de fiação para poder esse sistema todo funcionar aqui, tá certo? E aí tem o telefone aqui, né, eu falo, ó, parou de funcionar, já manda o sistema lá para o departamento. Então tá aqui, ó, aqui tem... inclusive esse sistema aqui é Field Bus, né? Vocês vão aprender uma matéria chamada redes industriais, tá? Aqui tem esse outro processo, vendo? E o sistema todo ele é processado e cai na Ethernet, né? Pela placa Ethernet que vai para a internet com certeza, tá? Bom, então tá aqui o comentário. Vamos discutir um pouco a norma ISA 5.1. Tá aqui, vamos ver. Então, gente, ó, eu vou... Essa tabela que tá aqui, quem for mexer com instrumentação tem que decorar essa tabela aqui. Tá, essa tabela aqui. Facilmente. Você tem que decorar que A é analisador, B é chama, C é condutividade, I é corrente. Isso aqui você tem que decorar. Inclusive, não só a variável, como as outras colunas aqui. Tá certo? Isso aqui é padrão mundial também. Tá? Bom, vamos aprender como é que o negócio funciona. Acho que fica melhor. Tá certo? Então, o pessoal verificar. Eu vou fazer então o seguinte, eu vou colocar uma tela branca aqui. Vou colocar uma telinha branca aqui, quer ver, ó. Só um pouquinho. E aí a gente vai fazer um negócio meio na tora, que vai dar certinho, quer ver? Vou botar aqui, vou deixar o bloco de notas aqui. Ctrl F9. Isso. Então, gente, ó, todo instrumento, tá? Todo instrumento, ele é representado por um círculo. Tá? Todo instrumento é representado por um círculo. Tá? Então, o que é um círculo? Um círculo pode ser um termopar, um círculo pode ser um indicador, um círculo pode ser um manômetro, um círculo pode ser uma chave, um círculo pode ser uma lâmpada. Então, tudo que você aprendeu comigo anteriormente, ele vai ser representado por círculos, praticamente. Existem exceções? Sim. Quando a gente vai mexer com ponto do PLC, aí ele tem um formato que normalmente é um losangozinho com a parte do quadrado lá. Então, a gente vai aprender a instrumentação primeiro tradicional. Tá? Bom, então, o que acontece? Dentro desse círculo é colocado determinadas letras, e essas letras vão automaticamente indicar o que você está tendo, ou no campo ou na sala de controle. Ou atrás do painel também, pode ser. Também. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, eu estou com esse círculo aqui, né?
Eu tenho aqui um outro círculo. Gente, desculpa que eu estou desenhando com o mouse, viu, gente? Tá meio complicado aqui. Isso. Então, quando você tem um círculo que não tem um risco na parte central dele, esse instrumento aqui é local. Ou seja, ele fica no campo, tá? E fica lá na sujeira, tá certo? É um instrumento local. Quando ele está com um risco do centro, ele fica na sala de controle. Fica na sala de controle. Tá? E quando ele tem tracejado, ele fica atrás do painel. Fica atrás do painel. Bom, então vamos discutir isso aqui, que isso aqui é importante para a gente poder verificar. Então, vou fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Aí vocês têm que responder aí no chat aí. Um termopar. Então eu tenho aqui caso 1, caso 2 e o caso 3. O termopar, o que ele é? 1, 2 ou 3? Escreve no chat aí, gente. O que você acredita? Pessoal entendeu a pergunta? Como é que é? Eu tô na linha ou caiu? Ah, tá. Pessoal, tá na linha? Bate um oi aí, por favor, no chat, que eu não tô vendo ninguém. Mandei aí no chat, eu acho. Viu, não? Ah, tá. E aí? Pessoal, eu não tô podendo mexer aqui, porque se eu colocar aqui, eu perco o desenho. Fala no áudio aí, por favor, porque senão eu vou ter que mexer o negócio aqui. E aí? É 1, 2 ou 3? Eu coloquei 1, eu acho. Alguém discorda do 1 aí? Como é que é? Eu concordo. Também acho que é 1. Tá certo. Então tá, gente. Então o termopar ele é colocado no campo, né? Então ele realmente... Eu poderia representar um termopar aqui com um tal de TE. Ah, TE de termopar. Não tem nada a ver. Entendeu? TE de termopar? Não. TE também pode ser PT100 também. Tá? Aí você fala assim, mas por quê? Calma que a gente vai chegar no ponto lá. Vamos pegar um outro aqui. Um indicador. Tá? Um indicador de pressão. Tá? Ele é o que para vocês aí? Fala no áudio aí, não escreve não, porque eu não posso mexer no negócio aqui não. Então, um indicador de pressão. Eu acredito que seja o 2, eu acho. Indicador, você acredita que seja o 2. Alguém discorda, sim ou não? Eu acho que pode ser o 1. Indicador de pressão, por exemplo, um manômetro normalmente fica em campo. Tá. Depende do que você quer controlar. Não. Gente, a matéria agora é o seguinte, ela tem fundamento ou não tem fundamento? Não existe depende, não. Então eu pergunto o seguinte. Então é 1 para mim. Então, olha só, eu tô perguntando assim, um indicador de pressão, ele é o 1 ou o 2, ou pode ser qualquer um dos dois? Pode ser. Eu falei, pode ser. Não falei que é, pode ser. E aí? Então pode ser qualquer um dos dois. Pode ser o 1 ou o 2. Perfeitamente. Então, olha só. Um manômetro, ele é um indicador de pressão. Então, o manômetro... Quando eu falo... então, gente, agora vocês têm que concentrar na pergunta. Então, é o seguinte. O manômetro, hoje, Brasil, digamos, essa situação, ele, com certeza, ele é colocado no campo. Tá? Agora, isso se você colocasse há 100 anos atrás, não é totalmente verdade, porque antigamente não tinha aparelho digital, eles colocavam talvez até manômetro pneumático no próprio painel. Acredite se quiser. Então, hoje não, está consolidado. Então, o indicador de pressão, ele pode ser um dispositivo eletrônico, ele é um ponteiro que ele é excitado.
Então, se no campo está o bordon ativando, e o bordon está variando uma resistência elétrica, está variando exatamente a permeabilidade do indutor, ele mandou esse sinal elétrico lá para a sala de controle, ele mandou aquele sinal de 4 a 20 mA, foi lá e excitou um ponteiro. Então, esse ponteiro que está na sala de controle, ele é um indicador de pressão. Ele está fazendo o mesmo papel do manômetro, só que um tem a barra, que é o que está na sala de controle, e o outro não tem. Então, esse aqui seria praticamente um manômetro, esse seria assim, um indicador digital, que pode ser por display de 7 segmentos eletrônicos, ou pode ser ponteiro. Tá? Sem problema nenhum. Aí vem aquele detalhe. Olha, mas eu posso ter no campo um manômetro com um aspecto digital. Sim, sem problema nenhum. Então, ele é representado desse jeito. Então, um manômetro que está lá no campo, na área lá, ele é colocado nessa forma aqui, independente de ser mecânico, independente de ser eletrônico. Então, um manômetro digital no campo, ele é um círculo. O manômetro ponteiro no campo, na base do bordon, ele também é um círculo. O manômetro que está pegando a pressão diferencial que está variando na placa do capacitor, ele também é de campo. Tá claro aí, gente? Pode ir continuando? Pode ir, pode continuar. Então tá. Então agora vamos pegar um outro instrumento, um totalizador. Então, o que é o totalizador? 1, 2 ou 3 ou qualquer um dos 3 aí, como é que é? Totalizador. A matéria é o que pode, não é o que é. Pode ser, tá? Vamos lá. Ué, eu tinha esse atrás do painel aí, eu perdi direito. Seria dentro do painel? Não expliquei. Não expliquei. Não expliquei. Não expliquei. E aí? Totalizador. Um e 2. 1 e 2. Alguém discorda, concorda? Como é que é? Eu concordo. Concordo também. Esse atrás do painel não tá fazendo muito sentido para mim também, não. Como é que é? O atrás do painel, aguarde, vai chegar aí. Vou pegar um outro aqui, então. Eu tenho um transmissor de nível. Onde é que fica o transmissor de nível? Ele fica no 1, no 2, no 3 não é. Já falo para vocês que não é, tá? Por enquanto, eu estou explicando 1 e 2 só, tá, gente? Então, aqui, ó. Ele é o 1, ele é o 2 ou pode ser qualquer um dos dois. Transmissor de nível. Transmissor de nível tem um amplificador operacional que vai mandar o sinal para a sala de controle. Como é que é? Fica no 1. Ele é 1 ou 2 ou somente 1? Somente 1. Somente. Agora você já colocou uma coisa importante. Somente 1. Gente, então isso tem que estar muito na cabeça de vocês. Pode ser somente ou nunca. Tá? Preste atenção, esses aditivos aí são extremamente importantes. Então, ele falou que somente. Sim ou não? O pessoal concorda com ele ou não? Concordo. Então, perfeito. Então, regras. Pronto, agora a gente já pode eliminar um monte de regra. Sem exceção, todo sensor, sem exceção, ele é campo. Gente, não tem lógica existir sensor na sala de controle. Ué. Não, mas tem o sensor de temperatura da sala. Não, gente, peraí, sensor de temperatura da sala não é sensor de temperatura do processo. A gente está falando do processo. O processo está acontecendo no campo. Então, você está pegando a variável do campo e mandando ele para a sala de controle. Então, sem exceção, todo sensor é campo, é local. Sem exceção, tá? Todo transmissor, ele também é no campo. Ué, você tá com um sensor e o sensor quer mandar o sinal para a sala de controle. Ué, ele não pode mandar para a sala de controle porque não chega o sinal lá, ué. Ele tem que estar próximo ao sensor para ele poder, depois, via o cabo do sinal, mandar para lá. Então, todo transmissor, sem exceção, é campo também.
Outra coisa que você está reparando, indicador pode ser no campo ou pode ser na sala de controle. Pode, você pode ter um indicador no campo, ele pode ser mecânico, pode ser eletrônico, pode ser digital, pode ser ponteiro, sem problema nenhum. Caiu na sala de controle, ele pode ser analógico, é um ponteiro. Ele pode ser digital, surgiu o número display lá. Ou ele pode ser virtual. O que é virtual? É um sistema supervisório. Mas dificilmente nunca será mecânico. Então, olha só, o indicador, ele é colocado no campo, ele pode ser inserido no campo ou na sala de controle. Porém, no campo, ele pode ser mecânico, pode ser eletrônico, pode ser digital, pode ser potência, mas dificilmente será virtual. Entendeu? Porque ele, pô, aí o cara tem que montar um sensor lá que vai ter uma telinha digital, lá. Bom, isso não é considerado instrumento virtual, ele é considerado, na verdade, uma interface digital. Tá? Então, é meio complicado esse detalhe. Agora, na sala de controle, não. Na sala de controle, para eu não gastar dinheiro com o indicador, para eu não ter que alocar esse espaço lá no painel, e eu gero um software de computador, que vira um instrumento virtual, e ele ocupa um pedaço da tela. Então você está verificando que o instrumento virtual, ele gera uma economia muito grande de instalação, porém ele fica muito dependente do sistema operacional, ele fica muito dependente do sistema. Se acabar a energia e o sistema não tiver como alimentar, o trem para tudo. Isso pode ser um perigo. Isso comenta para você, usina nuclear tem os computadores rodando na frente, mas tá toda a parte física atrás. Você não pode arriscar um negócio dela, você mata a gente. Bom, então eu vou fazer uma pergunta para vocês em relação ao local e à sala de controle dos instrumentos que a gente verificou lá na parte da apostila. Qual que seria exclusivo da sala de controle? Baseado naquele desenho que está aí na capa da apostila. Entendeu? Olhando lá. Qual que seria esse? Não, esse aí só pode estar na sala de controle. Pessoal, lembra qual que fica na sala de controle lá? São 4, né, gente? Mas um deles ali só pode ficar na sala de controle. Acredito que o registrador. Exatamente. O registrador, principalmente a papel, né, gente? Você pode ter um registrador de memória de massa, mas ele é uma coisa oculta, ele está lá no microcontrolador, lá no campo. Então ele está registrando as informações, porém, ele não está apresentando. Tá? Mas eu estou falando do registrador a papel. Aí chegou até um aluno e falou assim: não, mas a caldeira onde eu trabalho lá tem tem um círculozinho lá que fica registrando papel. Eu falei, cara, tudo bem, eu concordo com você, mas isso aí é exceção da exceção da exceção. Esses, digamos, 30 anos que eu dou aula de instrumentação, eu tive apenas um aluno que falou assim: não, tem uma caldeira lá que tem um marcador de temperatura, ele fica registrando papel de ciclo lá como se fosse aquele tacômetro que tem lá de motorista, né? Eu falei assim, nossa, cara, isso aí é raríssimo, tá? Eu até pedi desculpa pro aluno, mas eu comentando que isso não é normal. Então, o registrador, gente, ele é uma coisa, um instrumento da sala de controle. Eu tinha um controlador. Não, controlador você pode ter na sala de controle, você pode ter no campo também, sem problema nenhum, os dois aceitam ali. Vamos pegar agora elemento final de controle. Então, o elemento final de controle, a gente tem as válvulas, que pode ser válvula solenoide, que ela é on-off, a gente tem as válvulas solenoides. Então, válvula, ela é 1 ou é 2, gente? Ou pode ser qualquer um dos dois? A válvula é 1. A válvula só pode ser 1. Não tem jeito de você colocar a válvula que vai passar combustível dentro da sala de controle, né, gente? Então, a sala de controle monitora isso. Então, a válvula, motor, contator. Aí vem uma saída, né? Que é o
sinaleiro, né? O pessoal fala, não, agora você fala lá tecnicamente, né? Você fala na engenharia, sinaleiro. E o sinaleiro, ele é campo ou ele é sala de controle? Sinaleiro. Um e dois. Um ou dois, exatamente. Você pode ter um sinaleiro que vai apresentar a evidência no campo, e você pode ter um sinaleiro na sala de controle. Esse sinaleiro, inclusive, pode ser virtual, porque ele pode estar num sistema supervisório e vai lá e acende uma luz verde, vermelha lá, falando, ó, foi energizado, não foi. Ele não é físico, mas ele é um sinaleiro, e ele é virtual. Tá? E, ao contrário, que acontece lá no campo, ele é físico, né? Acendeu, tal, sem problema nenhum. Bom, aí, vamos pegar, por exemplo, lá no processo, que eu mostrei para vocês o conversor eletropneumático. Tá? Então, o conversor eletropneumático, o que ele faz? Ele pega um sinal elétrico e automaticamente ele, através de um procedimento aplicado, né, ele vai lá e converte aquilo em um sinal pneumático. Ele pega o sinal de corrente e manda pneumático. E aí? Como é que ele é, gente? Ele é 1, 2 ou pode ser o 3? Que você acredita? Qual que é o instrumento? Desculpa, você perguntou? Aquele conversor eletropneumático, ele vai pegar do controlador, ele vai sair uma corrente elétrica, aí vai cair numa bobina, essa bobina vai gerar uma força magnética que vai puxar uma paletinha mais ou menos ar comprimido para ir lá no diafragma da válvula de controle. Esse instrumento, ele é 1, 2, agora eu estou tacando 3, né? Opa, já dei a dica aí. Ou ele pode ser qualquer um dos 3 aí, como é que é? Acredito que esse é o 3. E aí, pessoal? Eu concordo com o Cleiton. Pois é, ele pode ser ou o 1 ou o 3, nunca o 2. Tá? Nunca o 2. Porque o que acontece? A sala de controle, ela tem isso aqui, ó. A sala de controle tem isso aqui, ó. Ela tem um instrumento na frente do painel, isso aqui é na frente do painel, tá? Aqui, ó, sala de controle frente. Aqui, ó, vou até colocar que fala frente aqui, ó. Tá vendo? Frente. Então, o que o operador está operando ali, ele está verificando na frente dele. Acontece que existem instrumentos que estão atrás daquele painel. E esse instrumento, o operador não tem acesso, mas você da manutenção, você engenheiro, você é responsável pelo funcionamento dele. Então, por isso que ele coloca aqui, ó, por exemplo, isso aqui seria sala de controle painel 1. Se você colocar 2 faixas aqui, é painel 2. Então, você poderia também ter instrumentos aqui no painel 2. Então, olha que detalhe interessante. O campo, ele somente é um único círculo aqui. Mas você pode ter numa determinado processo, você pode ter o painel 1. Aí você pode ter um outro painel 2. Tá? Não é que entrou dentro da sala de controle, quer dizer um painel, não. Painel é aquele painel lá, tá certo? De visão. Porque você pode ter 2 operadores, um vê a metade da fábrica, outro vê a metade da fábrica, outra metade da fábrica é o painel 2. Isso tem que estar documentado. Os instrumentos que estão neste painel, que são acessados pela parte de trás, pelo pessoal da manutenção, ele tem a parte tracejada. Então, pode acontecer o seguinte, de ter esse conversor eletropneumático atuando exatamente atrás do painel. Mas o mais normal mesmo não está no campo. O mais normal está no campo. Mas pode. Tá? Não estou falando que pode. Agora, qual que é um instrumento que estaria realmente atrás do painel? Aí a gente tem um interessantíssimo, que seria, por exemplo, o extrator de raiz quadrada.
que é isso? É distrator de raiz quadrada? O distrator de raiz quadrada, ele vai pegar os sinais de diferencial de pressão, né? Tipo, tubo de Pitot, você vai pegar lá a placa de orifício, você vai pegar venturímetro, e aí esse sinal eletroeletrônico dele lá vai cair numa caixinha. Essa caixinha é um circuito eletrônico, ele é caro, então ele não pode ficar no campo. Aí você pegou todo o sinal que é um sinal quadrático, que é um sinal ruim, né? É um sinal que no campo você tem que se virar, mas na sala de controle o cara quer ver de 0 a 100, o cara não quer ver aquele negócio saltitando os valores. Então, esse equipamento eletrônico, ele não vai ficar na frente do painel, vai ficar atrás do painel. E a saída dele vai mandar para um indicador na frente do painel. Então, atrás do painel são instrumentos que vão complementar algumas ações de algumas variáveis, ou inclusive de algumas ações. Por exemplo, você tem lá, por exemplo, um seletor. Um seletor, por exemplo, de temperatura. Então, você tem a temperatura do forno, da entrada, da saída e no meio do processo. Então, você tem 3 termopares. Ó, gente, você não vai pegar um fio para cada termopar, não. Você pode até fazer isso. Não estou comentando o que seria mais interessante. Seria mais interessante, então, vamos pegar um sistema mais antigo. Você manda os 3 fios para a sala de controle e você não vai colocar 3 indicadores no painel. Não, você vai gastar indicador, vai gastar espaço, porque se você quiser colocar a informação demais no painel, o painel ele fica impraticável. Você tem que colocar as informações que interessam. Por isso que o instrumento virtual ficou interessante. Você clicou, você fecha uma tela e abre outra tela. Então, antigamente, o que o pessoal fazia quando não tinha instrumento virtual? Ele mandava os sinais, aí o operador lá, ele pegava a mão e girava uma chave assim, ó, clec, 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 clec. Posição 1 seria o quê? Temperatura da entrada. Posição do meio, temperatura do meio. E a posição 3 seria a parte final. E se isso o cara fizesse na mão, aí essa chave estaria na frente do painel. Agora, se existisse um circuito eletrônico que ele fizesse isso automaticamente lá atrás, então ele é atrás do painel. Então, olha que detalhe interessante. Para determinados processos, determinadas ações, algumas coisas vão atuar atrás do painel, porque o operador ele quer enxergar o processo. Porém, você como engenheiro, chefe, que você pode atuar, você é responsável pela atuação dos equipamentos que estão colocados atrás do painel, para o negócio funcionar. E todos que estão no campo. Ficou claro isso aí, gente? Beleza. Oi, como é que é? Sim, ficou claro, tranquilo. Tá bom. Então agora, vamos passar outro negócio aqui. Então, o que seria um círculo encostado no outro círculo? Pronto, aqui, ó. Isso aqui não, no campo até que não existe tanto, não. Vou colocar só na sala de controle mesmo. O normal é na sala de controle. Então, aqui, ó, eu tenho um círculo. Desculpa pelo meu círculo, gente, que eu estou dizendo o mouse aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho na sala de controle isso aqui, ó. Porque aqui encostou. Qual que é a diferença disso aqui para isso aqui, ó? Tá. Qual que é a diferença disso aqui para isso aqui? Vamos imaginar, então, eu tenho aqui um indicador de vazão, que eu vou colocar aqui, ó. F I indicador de vazão. Vamos colocar aqui um FQ, que é um totalizador de vazão. Pronto, tá aqui, ó. Aí eu coloquei um FI aqui e coloquei um FQ aqui. Tá? Esse aqui vai indicar a vazão dentro de um range, ele vai ter erro, precisão, resolução, tudo que a gente viu no capítulo 1. Aqui é um totalizador de vazão, ele vai incrementar 1 litro por segundo, 2 litros por segundo, 10 litros por segundo. Tá? Esse indicador aqui é mesmo range, mesma precisão, mesma exatidão do outro aqui. Aqui é um totalizador, também do mesmo jeito, vai totalizar 1 litro, 2 litros, mas qual que é a diferença de um estar encostado do outro em relação ao outro? O que isso quer dizer?
Gente, os desenhos de instrumentação, no início eles parecem meio esquisitos, mas depois quando você vai olhando, você vê que o negócio tem fundamento, tá? Então, qual que seria essa diferença aí? Ou melhor, o que pode ser essa diferença? Tem isso também. Nossa, ela tem uma evidência crônica por causa de um detalhe, digamos, mercadológico, mas ele também pode ter outro tipo de interpretação também. O que vocês acreditam que seja? Eu não sei não, viu, Elch? Quando você coloca no painel e representa desse jeito aqui, você está afirmando que um está colado no outro, um está do lado do outro. Tá? É um instrumento multifunção. Um do lado do outro aqui, ó. Tá aqui, quietinho, ó. É um instrumento, entendeu? Você tem aqui um indicador aqui e o outro aqui. Um está do lado do outro. É isso que está querendo dizer. O do lado aqui, um está aqui e o outro está aqui. Mesmo que esteja separado. Se você por que eu tenho que saber isso? É porque é o seguinte, esse aqui você pode ter um indicador de vazão de um fabricante, que você pode ter um totalizador de outro fabricante. Normalmente os que são colados um no outro aqui são do mesmo fabricante. Então, isso tem a ver com a parte da manutenção, caso você precise, entendeu? Você tem lá um indicador de vazão da empresa X e um totalizador de vazão da empresa Y. Tá? Isso aqui, gente, poderia ser substituído por isso aqui, ó. F e Q. Qual que é a diferença, então, das três situações? Aqui ele vai indicar a vazão e vai totalizar a vazão. Porém, um está coladinho no outro. Esse aqui vai indicar e vai totalizar a vazão. Só que você tem um instrumento que pode estar, por exemplo, absurdamente num canto do painel, o outro pode estar no outro canto do painel. Teoricamente dizendo. Ninguém faz isso, mas teoricamente poderia. Mas um não estaria coladinho do outro. Ele podia estar separado lá, 5, 10 centímetros, um do outro aqui. Esse aqui é um instrumento único. Então ele ele apresenta a totalização. Então ele teria dois mostradores aqui. Aqui é um mostrador único, aqui é um mostrador único, aqui é um mostrador único, mostrador único. Aqui ele tem dois mostradores. Ele tem um mostrador do totalizador e aqui tem um mostrador do indicador. Então esse aqui vai ocupar menos espaço da área do painel, esses dois aqui vão ocupar mais. Esse aqui vai ficar menos organizado, digamos assim, e esse aqui vai ficar mais organizado. Todo o resultado disso aqui é a mesma coisa, a nível de processo. Porém, a instalação é totalmente diferente. Tudo bem aí, gente? Beleza. Tá. Então, vamos agora colocar um exemplo aqui, para a gente poder verificar aí. O pessoal está com a apostila aí, aberta? Que eu estou querendo fazer uns exercícios aqui, então. Vamos lá, então? Pessoal, o que seria um tal de PE? O pessoal está com a apostila aberta, o negócio aberto aí, sim ou não? Aquela tabela? Eu até apaguei aqui, tá vendo? Esse é um problema. Deixa eu pegar aqui. Então, vou até fazer o seguinte. Opa. Cadê aqui, ó? Isso. Deixa eu pegar aqui, ó. E essa aqui, gente, tem que estar consultando aí, tá? Isso aí vocês têm que estar com ela aí do lado aí, ó. Cadê o negócio? Essa aqui, ó. Vocês têm que estar com ela aí olhando aí. Então, vamos fazer então o seguinte, quer ver, ó? Beleza, então vamos ver aqui, ó. Então, olha só. Eu vou colocar aqui, então, do lado, ó. Por exemplo, aqui, ó. O que é um PE? Vocês conseguem enxergar o que está escrito aqui? Vou ter que dar um zoom aqui. Pressão?
Tá. Então, o que acontece? A primeira letra é a variável. Sempre a primeira letra é variável. E outra coisa, só existe uma única variável para o instrumento, gente. Tá? O instrumento ele pode apresentar duas variáveis. Tá? Aí, só que ele é multifunção. Aí ele teria, por exemplo, eu falando para vocês, ele teria os dois círculos encostados um no outro. Tá certo? Então é diferente. Mas assim, a representação de um único círculo é de apenas uma única variável. Tá? A gente não pode confundir isso de jeito nenhum. Tá? Então, o que acontece? O P de pressão, tá aqui, ó. O P da pressão tá aqui. Então, esse instrumento aqui encontra pressão. Aí ele é um E. O que é o E? O E vem aqui, ó, elemento primário. Então, o elemento primário é a mesma coisa de sensor. Então, isso aqui é um sensor de pressão. O que é um sensor de pressão? Passei para vocês vários, me dá um aí. Fala no áudio aí, não escreve não. Um sensor de pressão que eu comentei com vocês. Aí. Pressostato seria um. Pois é, aí o pressostato não é PE. O pressostato ele seria PS. Beleza? Por que ele seria um pressostato, seria um PS? Porque S ele é chave. Então ele é uma chave de pressão. Então pressostato ele é chave, ele não é ele é um dispositivo de acionamento. Então não, o PE é outra coisa. Importante sua pergunta, gostei da sua pergunta aí. Vamos lá, gente, pelo amor de Deus, eu passei um monte de teoria para vocês agora, tem que juntar tudo aí, ué. Como é que é? Sensor de pressão. Então vamos lá. Fole. O que o fole faz? Pessoal, me ajuda aí. O que um fole faz? O pessoal não está lembrando dos conceitos. Senão aí tem que voltar na apostila toda de novo, né, gente? Aí fica ruim, né? Tem que... Então, assim, não é só assistir a aula, tem que olhar o negócio da apostila aí. O que um fole faz? Então, vou melhorar aqui. O que um stand gauge faz? Um extensômetro. Encontra pressão, gente. Se ele encontra pressão, ele é um pé. Então, aquele pé ali pode ser um stand gauge. Ele pode ser um pressostato. Desculpa, ele pode ser um fole. Ele pode ser um bordon. Ele pode ser. Não estou falando que ele é. Então, aquele pé ali, ele está representando um conjunto de elementos do capítulo de pressão. Aí, se você, mas como é que eu vou saber qual que é? Ah, ele, junto com outros símbolos, desenho lá, você começa a entender. É desse jeito. Mas ele ali, o pé pode ser um bordon. Eu estou falando o bordon, não estou falando o manômetro, estou falando o bordon. Quem percebe é o bordon. Quem dá a indicação é o manômetro. Então, o manômetro é PI. Aqui, ó, PI, ó, indicador de pressão. O indicador de pressão é o manômetro. Mas quem que é o sensor é o bordon. Então, o bordon é o PE. Isso está querendo dizer. Mas essa segunda letra aí é referente ao quê? Não... Modificador. Agora, não, eu vou passar exemplos. Tem que passar muito exemplo. Eu vou passando exemplo para a gente. Tá, aí uma hora, entendi. Isso é questão de tempo, tá? Para poder passar agora. Então vamos ver aqui, ó. Vamos passar mais um outro aqui, ó. Então eu tenho aqui, por exemplo, um TT. O que seria um TT? Transmissor de temperatura. Isso. Então você imagina que seria um circuito que vai pegar um valor de um TE, não é isso? Tá certo? Ó, então, agora então pergunta, o que é um TE? Ou melhor, que é não, o que é um TE? Pode falar, TE.
que é um TE? Gente, o que é TE? É só ler a tabela, gente. Me ajuda aí. O que é um TE? É elemento primário. Elemento primário é sensor. Sensor de temperatura. Quais são os sensores de temperatura que a gente aprendeu? Os dois basicão. Ai, gente, pelo amor de Deus, vocês estão precisando de ler um pouco mais a apostila lá, então, né? Senão vai ficar meio complicado aí, porque isso aqui é importante, essa parte aqui da instrumentação aí. E aí? Termopar? Isso, termopar. O termopar é um tipo de sensor de temperatura. Qual que é o outro também? Cleiton, esse é seu. Você tem que esse aí você sabe, Cleiton. Qual que é? Outro tipo de sensor de temperatura. É o PTC, eu acho. Isso. Então, ó, pois é, o PTC ele é um bulbo de resistência. Então, ó, vou entender. O conjunto bulbo de resistência é um conjunto. Ele tem vários modelos. PT100, CU500, né? Você tem o PT200. Então, esses aí, eles pertencem ao conjunto bulbo. E o bulbo pertence ele é um subconjunto do TE, que seria o sensor de temperatura. Em paralelo com ele, você tem o termopar. Aí o termopar, ele é dividido em quê? Termopar tipo B, J, K, R, S, tudo certinho. Então, assim, tudo representa com certeza TE. Mas acontece que confunde que isso pode ser. Ele não é. Tá? Então, essa matéria é desse jeito, tá, gente? Ele não está afirmando que ele é. Você consegue entender o que ele é pelos elementos que estão externos dele ou a explicação do range da variável lá. Então, vamos fazer um comentário aqui, ó. Eu tenho aqui o meu TI. O que seria um TI, então? Pessoal, o TI, o que é um TI? Um indicador de temperatura. Indicador de temperatura. Então, vamos finalizar aqui agora. Tem fundamento isso aqui? Tem fundamentos aqui? Sim ou não? É fundamento, sim ou não? Uai, sim. Tem fundamento sensor de pressão na sala de controle? Não. Ah, não, na sala de controle não. Não, então é o que eu perguntei. Ó. Aqui, ó, tem fundamento PE com uma barra embaixo? Oi? Cortou um pouco para mim aqui, mas na sala de pressão não. Ah, tá. Então quer dizer que esse aqui também não tem fundamento. Concorda comigo? Não tem fundamento isso aqui, ó. Tranquilo? Pergunta, tem fundamento isso aqui? PI? Com a barra embaixo? Sim ou não? Tem. Tem fundamento. Então, tá vendo aqui, ó? Eu posso colocar. Então, isso aqui, ó, tem fundamento, ó. Tá aqui um C aqui, ó. Pode sim. Pode. Não tô falando que é. Essa matéria é muito do pode. Pode sim. Pode, tá? Tem fundamento isso aqui? Sim ou não? Não. Não, não tem fundamento. Então você vai verificar a matéria, tem um pouco de lógica, tá vendo? Ó, você tem que prestar atenção no que ele é, o que está acontecendo. Tá. PS. Tem fundamento com a barra aqui embaixo? Sim ou não? Tem não, né? Chave na sala de controles? Não tem. Não tem. A chave de pressão não. É diferente de uma botoeira acionadora. Agora, isso aqui. Atrás da sala de controle. Sim ou não? Tem fundamento ou não tem fundamento?
Tá, primeiramente a gente falou que era o pré-solstato. Aí eu tô perguntando, tem algum fundamento de colocar uma coisa atrás da sala de controle? Sim ou não? Meu pai me explicando que ela tem 6 anos, isso é normal, e ela vai se machucar, que agora é a fase dela se machucar. E ela me mandou lá e falou, mamãe, Opa, tem o microfone aberto Acredito aí. que não, eu acho. Tem o microfone aberto aí de alguém aí. Isso, obrigado. Pois é, então esse aqui tem fundamento, tá? Você pode ter uma chave de pressão. Então ele recebeu um sinal elétrico. Esse sinal elétrico, digamos, de pressão. A pressão é de 0 a 10 PSI. Esse sinal elétrico, ele chega atrás do painel, e aí essa chave, ela faz o seguinte, ó, se exceder 6 PSI, eu dou um comando e ele acende uma lâmpada na frente do painel. Então, esse PS aqui pode ser um circuito eletrônico, tá vendo? Olha só, ele pode ser um pré-solstato. Mas ele também pode ser o quê? Uma chave eletrônica colocada atrás do painel, que quando chegou o sinal equivalente dele de pressão, ele vai lá e manda ligar uma lâmpada lá, ó. Pronto, acendeu a lâmpada, pum, acendeu lá. Opa, aumentou a pressão, diminuiu a pressão. Então ele pode ser colocado atrás da sala de controle. Então o PS pode sim. Tudo bem? Tranquilo? O início é assim, desse jeito. Quando a gente começar a estudar esses aqui, ó, daqui uma semana, 2 no máximo, passa aqui, ó. Quando a gente começar a estudar isso aqui, ó, quando você começar a interpretar isso aqui, ó, aí você vai entender. Sabe? Aí a matéria começa a cair rapidinho. Aqui, ó, tá vendo, ó? Ah lá, tá vendo o TS aqui? Ah lá. Aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Isso aqui que ao invés de você usar o PS é um TS. Tá vendo, ó? Na hora que você entender isso, tô começando. Perfeito, tá vendo? Ó, tem vários exemplos aqui. A gente vai fazer um monte aqui, ó. Tá vendo? Ó? Aí o de varredura, que é na frente da sala de controle, ele pode ser automático, aí teria tracejado, tá vendo? Ó? A gente vai discutir isso aqui tudo, ó. Aí, ó. Até que tem um cara aqui, ó, extrator de raiz quadrada lá. Tá vendo? Então o objetivo é vocês entenderem essas informações aqui, gente. Só uma questão de ter. Ah, tem muito exemplo. Tá vendo? Então aguardem que a gente vai verificar isso aqui. Beleza, então? Alguma dúvida para a gente finalizar a matéria? Eu tô até. Vou parar a gravação aqui agora também. Beleza.